Olá, seja bem-vindo ao programa Considerações. Hoje vamos falar sobre obesidade infantil. Nos últimos 20 anos vem aumentando o número de crianças obesas. Para falar sobre este assunto, trouxemos o nutrólogo Sandro Trindade Benites, que já está no estúdio nos aguardando. Mas antes, acompanhe comigo essa reportagem. Maria Fernanda tem 8 anos e está acima do peso. A mãe da menina conta que ela sempre foi gordinha e que sofre preconceito dos colegas na escola. Ela está sofrendo bullying na escola por causa do sobrepeso dela. Então, assim, as amiguinhas dela já ficam tirando sarro. Ela falou, mãe, minha amiguinha não quer ser mais minha amiga porque eu tô gorda, ela não quer ter uma amiga gorda. Mas a menina não se abate por causa do preconceito. Ela afirma que gosta de ser como é. Deus gosta do jeito que eu sou. Não importa o que as pessoas vão falar, mas Deus sabe que a gente foi criar, Ele criou a gente e planejou a nossa vida. Ana Paula explica que não é fácil emagrecer. Existem muitos estímulos nas propagandas vinculadas na mídia, que trazem figuras de alimentos gordurosos e que engordam. Ela afirma que pretende mudar os hábitos alimentares. Todavia, os alimentos light diet são caros. As coisas assim, exemplo, não, dá arroz integral para ela. Mas você vai comprar um pacotinho de arroz integral, é caro. Você vai comprar um Danone que seja light, ele é o dobro do Danone, que é o normal. Você vai comprar bolacha, fala não, compra bolacha integral, mais coisa assim que contribua para ajudar a emagrecer. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a obesidade é uma doença considerada epidêmica no século XXI e a sua principal causa é o sedentarismo aliado com a má alimentação. Uma das principais vítimas disso são as crianças, que consomem cada vez mais alimentos com altos teores de gorduras e açúcares. Para reverter essa situação, os exercícios físicos são importantes tanto para as crianças como para os adultos, e existem várias opções para não ficar parado. Nas ruas e parques de Campo Grande, por exemplo, as pessoas podem realizar caminhadas e andar de bicicletas nas ciclovias. Bastante preocupante a obesidade infantil. E no próximo bloco a gente conversa com o nutrólogo Sandro Benites. Não saia daí, voltamos já. A indústria inobre das cidades apresenta Jardim. Jardim não é uma cidade? É uma cidade com o nome de Jardim. Então o jardim da minha casa pode um dia virar cidade? Disso a gente não sabe. Mas o jardim da fazenda Jardim, do famoso José Francisco Lopes, virou. É que a cidade Jardim começou a se formar a partir da fazenda Jardim do Guia Lopes, aquele herói da Guerra do Paraguai. O aumento da povoação original aconteceu com a construção da rodovia até a fronteira Brasil-Paraguai. A obra abriu literalmente os caminhos para o crescimento na década de 1940. E cresceu tanto, que em 1953, Jardim virou cidade. Cidade importante para a região, com ruas arborizadas e campos floridos. Como não podia deixar de ser, uma cidade cheia de jardins. Apesar de ser proibido por lei, alguns estabelecimentos comerciais insistem em impor aos consumidores a exigência do valor mínimo para compras com cartão de crédito ou débito. Marcelo Barreto, de 30 anos, conta que recentemente tentou comprar um produto na conveniência de um posto de combustível. Marcelo não pôde concluir a compra com cartão porque o produto custava menos do que o valor mínimo determinado pela empresa. Chegando lá para comprar um refrigerante de 2 litros, a moça falou que teria que ser no valor mínimo de R$5 e o refrigerante custava R$4,50. E para passar um cartão de débito só acima de R$5, o preço mínimo seria R$5. Aí eu questionei a atendente e perguntei se ela tinha a cópia do Código de Defesa do Consumidor, porque no código não diz nada disso, que você tem que pagar com cartão ou com dinheiro. Os estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços estão proibidos pela Lei Estadual número 3.916, de autoria do deputado Pedro Kemp, a exigir valor mínimo para as compras com cartão de crédito ou débito. A imposição de um valor mínimo é prática ilegal, porque obriga ao cliente a consumir mais do que ele deseja. Essa situação pode ser caracterizada como venda agregada,
também conhecida como venda casada, que fere o direito do consumidor. Eu acho que devia ser liberado o valor. Eu comprei, eu tenho o direito de pagar. Se está ali para pagar, eu tenho que pagar. No cartão não importa o valor. Eu acho abusiva, né? Porque se o preço é X, você entrou para comprar uma determinada mercadoria, você vai pagar aquilo. Se é 5 ou 10 reais, você tem que pagar aquilo. Deveria ter um aviso antes, porque aí o cliente não entra, né? E evita esse constrangimento. Se isso fosse uma regra, o cliente nem entraria lá. O Código de Defesa do Consumidor proíbe a venda casada. E, por lei, estas empresas que condicionam o fornecimento de um produto à imposição de um valor mínimo estão sujeitas à multa e cassação da licença do estabelecimento. O superintendente do PROCON confirma que esta forma de cobrança é ilegal e quem se sentir lesado deve procurar os seus direitos. No primeiro momento, é sempre buscar o diálogo com aquele fornecedor, com aquele comerciante, explicando que é uma prática abusiva, que é uma prática proibida por lei e que, de repente, até por desconhecimento, aquele comerciante insiste em fazê-la. Aí, não tendo êxito nesse primeiro momento, deve procurar o PROCON através do nosso atendimento pessoal ou ainda pelo 151, que a ligação é totalmente gratuita, efetua a denúncia, que nós vamos disparar uma fiscalização e vamos até o estabelecimento para, no primeiro momento, orientar aquele comerciante e aí depois sim, se essa prática for contínua e ele insistir nela, nós vamos adotar o rigor da lei. O deputado Pedro Kemp é autor da lei estadual que proíbe a exigência de valor mínimo para compras pelo consumidor com cartão de crédito ou débito. Os consumidores devem procurar o PROCON ou o Ministério Público quando forem ao comércio, estiverem diante de uma exigência de que tem que consumir um valor mínimo para utilizar o seu cartão. Então, faça valer o seu direito, denuncie, até para que, de uma forma educativa, a sociedade conheça a lei e respeite essa lei que está em vigor. As empresas que desrespeitarem essa norma, elas estão sujeitas a uma multa de 500 UFERNs, né? E no caso de uma reincidência, a multa seria aplicada em dobro. Então, é muito importante que os consumidores fiscalizem a lei e denunciem aqueles estabelecimentos que não estão cumprindo essa norma. E agora de volta com o segundo bloco do programa Considerações. Quem já está aqui na sala de entrevista é o Dr. Sandro Trindade. Seja bem-vindo ao nosso programa de hoje. Obrigado. Doutor, quais são os motivos principais da obesidade infantil? Na verdade, a obesidade infantil, não só infantil, mas na adolescência também, não tem uma causa definida. É um conjunto de fatores. Então, nós temos aqui o sedentarismo extremo. Hoje, o ser humano não gasta energia para obter alimentos. Isso é uma coisa nova na história do ser humano. O ser humano, enquanto raça humana, sempre gastou energia para obter alimentos, seja caçando, pescando, até mesmo acendendo uma fogueira. Hoje, com um telefonema, você dá. E, infelizmente, a gente não tem muita noção disso, porque a nossa noção de tempo está relacionada muito ao tempo que a gente vive. 100 anos, 200 anos, quando a gente fala antigamente, na época dos nossos avós. Mas o ser humano está na face da Terra há milhares de anos. Então, há 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás, sempre foi um benefício ganhar peso. Nunca foi um malefício. O que sempre foi benefício, hoje se tornou um tormento. E esse tormento começa desde a infância. Então, assim, um erro alimentar grave associado ao sedentarismo extremo, isso tudo leva à obesidade na infância e na adolescência. Ou seja, você come muito mais e gasta muito pouco. Come muito mais, come muito mal e não gasta praticamente nada. Nada, né? Então, é uma questão matemática simples. Se você for ver uma geração anterior, as crianças iam para a escola de manhã e passavam a tarde inteira correndo. Até as brincadeiras, na minha época, ao menos, era aquelas brincadeiras de rua, queimada, bete, que você gastava muita energia. Eu me lembro que ficávamos a tarde toda correndo. Hoje em dia tem o videogame, computador. Mais de 100 canais dentro de casa, ar-condicionado, televisão dentro do quarto, mais de uma televisão na casa. Então, são fatores que contribuem para a obesidade na infância. Até a maneira como a gente se relaciona hoje mudou.
Né? Se você quisesse conhecer uma pessoa, você ia para o baile, ia para a igreja. Hoje as pessoas se relacionam dentro de casa, sentadas. A minha irmã caçula casou conhecendo uma pessoa pela internet. Então tudo mudou e colabora para o sedentarismo e o erro alimentar. Eu falo que o maior estímulo para uma criança se alimentar é o paladar. Ela sempre vai atrás do que é mais gostoso. É natural. Então, se abre a geladeira, tem uma maçã e um bolo de chocolate. Ela vai... Tem uma lasanha, 4 queijos e do lado tem uma cenoura. Mas é muito difícil educar desde pequenininho, né, doutor? Quais, assim, os primeiros passos para uma criança? Quando que eu devo oferecer uma alimentação legal para o meu filho? Eu acho que a orientação tinha que ser para a mãe gestante. A gestante já tem que ter uma alimentação equilibrada para não ganhar muito peso durante a gestação. Se ela ganhar muito peso, ela tem uma chance do filho nascer obeso já. E já desenvolve dentro do útero a capacidade de engordar. Então, depois, o estímulo à amamentação. Sabe-se que quanto maior o tempo de amamentação, menor a chance da criança desenvolver obesidade na fase adulta. E depois essa transição. O grande perigo é que a partir dos 2 anos de idade acontece uma desaceleração natural do ganho de peso em relação à altura. Criança com 2, 3, 4, 5 anos, 6, 7 anos, necessariamente ela tem que parecer magra. É a fase onde a criança menos come. É a fase onde os pais chegam para o pediatra e falam: doutor, pelo amor de Deus, dá um remédio para abrir o apetite. Está magra demais. Está magra demais. Os avós olham e vê as costelas, os gominhos da coluna, a bochecha desaparece. Deveria ser assim. O que a gente vê é que nessa fase, quando a criança não quer comer, os pais acabam oferecendo aquilo que ela quer e não o que ela precisa. E aí entra o erro alimentar. Ah, não quer comer comida? Então vamos dar alguma coisa que ela queira, que ela goste. Aí começa a entrar o chocolate, o sorvete, a batata frita. Nesse desespero lanches, né? De ver a criança comendo. Os lanches passam a substituir o fast jantar. Food, exatamente. A obesidade infantil, ela tem fator genético? Pais gordinhos, filhos gordinhos? Muito bem estabelecido. Se você tem um dos pais, pai ou mãe com excesso de peso, você tem 50% de chance do filho nascer acima do peso e manter a obesidade na vida adulta. Quando ambos, pai e mãe, são obesos, a chance dos filhos é de 90%. É muito grande. E quando eu tenho os 2 pais magros, mesmo assim, você tem 10% de chance de ainda o seu filho nascer com excesso de peso e permanecer com excesso de peso. Então, assim, quanto mais a maioria dos pais com excesso de peso, a chance é maior do filho ter excesso de peso também. E quais são as formas de tratamento? O TOI, terapia de obesidade infantil, que o senhor é coordenador, como que funciona? Então, a proposta do TOI é uma reeducação de comportamento para a família, não uma reeducação alimentar. A gente entende que para você mudar a alimentação, você precisa mudar o comportamento e o pensamento dos pais. Isso começa no dia que os pais saem de casa para fazer compra. Então, se ele comprar biscoito, bolacha, lasanhas, maionese, as crianças vão comer. Então, esse processo de mudança comportamental alimentar é fundamental. Então, a gente não trabalha só com alimentação, mas a gente tem profissional de educação física que estimula a prática de atividade física e o combate ao sedentarismo. A gente tem uma psicóloga que trabalha na questão comportamental e a gente tem a nutricionista que faz o planejamento alimentar. Em casos extremos, que a gente tem também a obesidade relacionada à questão hormonal, como deficiência de hormônios, nós ainda temos um endócrino pediatra, né, para atender esses casos específicos. E muitas vezes a gente só tem sucesso no tratamento da obesidade, inclusive infantil, quando eu consigo trabalhar a ansiedade da família. O gordinho, em geral, ele é ansioso. Ele quer perder peso num período curto, 10 quilos em 10 dias. A criança é muito ansiosa. E se eu não trato essa ansiedade, eu não consigo sucesso no tratamento. Então, até o tratamento medicamentoso, muitas vezes, é fundamental no sucesso do tratamento da obesidade infantil. E elas emagrecem? Elas perdem peso, muitas delas. Agora, não é todo mundo que perde peso. Às vezes a família não está no momento bom. Às vezes tem famílias que voltam em 2, 3 anos para o programa, aí eles têm sucesso no tratamento. Às vezes é o pai e a mãe trabalhando o dia inteiro fora, a criança fica o dia inteiro sozinha em casa, muitas vezes meio período. Então é complicado quando a gente tem essa situação. Mas quando os pais entendem, vestem a camisa do TOI, a gente tem sucesso no tratamento, que depende fundamentalmente dos pais e do paciente. Lógico que o profissional tem a sua parcela de contribuição, mas ele sozinho não consegue.
E o importante não é apenas perder peso, mas manter também, né, É doutor? muito mais difícil. Muito mais difícil. Você tem uma indústria do emagrecimento não ética, não científica, que promove a cada 3, 6 meses um produto novo emagrecedor. Né? Seja chás emagrecedores, shakes, linhaça, óleos, né? Então as pessoas querem ir atrás dessas coisas, elas não querem mudar o comportamento. Elas preferem comprar isso como se fosse um antídoto. Né? Em um mês vou perder 10 quilos e resolvi... Não muda problema, nada. né? A pessoa não muda nada. Ela come errado, fica o dia inteiro na frente da televisão e no fim da manhã toma um chá. Como se isso fosse um antídoto. É como se você fosse num rodízio de pizza e depois comesse um refrigerante zero. O que vai ficar leve? Só o teu pensamento, né? Porque o teu corpo vai ficar mais pesado. A pessoa vai num rodízio de carne, refrigerante zero. Não vai resolver, não é antídoto para o teu erro alimentar. Deixa uma mensagem para as crianças que estão nos assistindo, para a família. Então, principalmente para os pais. É uma questão de responsabilidade por parte dos pais muito grande. Né? A obesidade é um fator de risco enorme de doença cardiovascular, de diabetes, no momento mais produtivo da vida do filho. Não agora com 10, 11 anos, mas se ele não tomar uma medida agora, daqui a 10, 20 anos, no momento mais produtivo para ele, para a família dele ou para a sociedade, essa criança adolescente vai estar doente. Então, é uma responsabilidade você tomar cuidado para que a criança fique mais magra, mais bonita e mais saudável. Aí nós vamos ter um adulto magro, bonito e saudável, tanto do ponto de vista físico como psicológico, porque a obesidade também detona o ser humano, principalmente o adolescente, né, que recebe apelidos na escola, é a menina que não consegue namorar. Então, assim, vale a pena Várias investir. consequências, né? Consequências físicas e psicológicas. Vale a pena investir no tratamento da obesidade. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no programa de hoje. Então, sempre estamos à disposição. E o Considerações fica por aqui, considerando o que é de melhor para você. Até o próximo encontro.